Pai do Senhor, vamos para a nossa leitura de Mateus. Pega a sua Bíblia, seu caderninho, vamos comigo. Mateus 18. O maior reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só olho do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. A ovelha desgarrada. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incensamente a face do meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Eu dei sequência porque nós podemos ver que Jesus, ele deu sequência colocando as crianças como exemplo, né? Os pequeninos. Quem são os pequeninos? Nesse caso são os discípulos, aqueles que serviam a Jesus, seguiam a Jesus. E nós, né? Nós somos os pequeninos do Senhor. O que ele fala sobre quando que nós devemos nos humilhar como as crianças? Porque as crianças não têm autonomia, né? Elas não podem por si mesmas ir trabalhar, cuidar de uma casa, fazer qualquer coisa por ela só, a não ser que os pais organizem isso, que os pais dê essa direção, né? Ensine como fazer. Aí a criança vai e faz, debaixo de uma direção, debaixo de uma supervisão. Porque a criança, ela não tem a malícia, ela não tem essa maldade, né? Do que pode acontecer, do que não pode, o que é perigoso, né? Tem até uma certa idade, tem uma chavinha, né? Assim, no nosso cérebro que impede a gente de saber o que é perigoso, o que não é, né? Então, os pais estão aqui para isso, para cuidar, para orientar, para proteger. E o que o Senhor fala sobre humilhar como essas crianças é exatamente isso, né? Vamos saber o que significa humilhar? Humilhar é tornar humilde. E o que é humilde? Eu fui trazendo os significados para ver se vocês conseguem entender no final, tá? Humilhar, tornar humilde. Humilde, humildade, condicionamento de modesta. Humildade, né? Sentimento de fraqueza, ou modéstia, ou submissão, né? Modéstia, que apareceu modéstia tanto em humilde quanto na humildade. Ausência de vaidade, ou soberba,
Vaidade e soberba são é a mesma coisa, tá? Simplicidade, despretensão, comedimento nas ações, na conduta. O que significa vaidade? É a pessoa que ela é presunçosa, né? Ela quer atrair admiração para ela. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo e quer ser vista, quer que todo mundo veja o que ela tá fazendo, admire e fale. Essa é uma pessoa presunçosa. E o que é presunção, ó, pelo dicionário, né? É uma opinião exagerada de si mesmo. Então a pessoa sabe que ela tem a convicção que ela é a melhor que canta, que ela é a melhor que prega, que ela é a melhor que faz, que é a melhor que de tudo. Então ela mesma tem opinião sobre ela. Ela não precisa de mais ninguém, né? Então ela sabe o valor que ela tem, ela sabe o que ela merece, é uma pessoa presunçosa, né? E o que é pretensão? Direito suposto reivindicado. Então ela pressupõe que ela tem direitos que às vezes ela nem tem, mas ela acha que ela é a melhor de todas e que ela pode aquilo, né? Que ela pode estar ali naquele trabalho, naquele cargo, né? E às vezes ela almeja estar ali sem ter condições nenhuma, porque ela acha que ela pode, ela acha que ela faz, tá? Então a criança em si, ela não é presunçosa, na verdade, ela é humilde. A criança, na verdade, ela é simples, ela é sincera, né? Porque a criança, se ela gosta de verdade. Se ela não gosta, ela não consegue fingir. Ela faz careta, mesmo que os pais falam, não sei o quê. Ela não, vai lá, dá um beijo, fala oi. Quando a criança não gosta, não adianta. Ela se afasta, né? Então, quando uma criança, ela tem o caráter corrompido, quando você vê uma criança que ela é presunçosa, vaidosa, é porque os pais ensinaram assim. Teve algum problema ali naquela educação, né? Alguém, às vezes não é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é só, né, o pai, não é a mãe, mas é a avó, o vô, mas tem alguém que corrompeu aquele caráter e a criança ficou presunçosa. Não existe criança que é preconceituosa. Porque no olhar da criança, todo mundo cresce igual, todo mundo é igual. Então, é um caráter corrompido devido ao meio que vive, onde vive, questão cultural. Então, existe isso. Então, a criança real, o que Jesus está querendo dizer, ela é inocente, ela é pura. Então, vai lá, fulano, faz isso, faz aquilo. E a criança vai fazendo sobre supervisão. Sempre tem alguém acima dela que vai orientar, que vai cuidar. Então, essa é a inocência da criança. E eles queriam ser o maior, né? Eles queriam ser... E é isso que Jesus fala. Que o maior vai ser o menor. E lembra, né, sobre... Então, Jesus fala exatamente isso, que é pra gente se humilhar, pra gente ser pequeno, a gente pode querer almejar alguma coisa, procurar estudar, pode, isso daí não quer dizer que você não pode, né? Mas a questão de humildade, saber chegar, saber fazer as coisas, ter esse cuidado, não sair atropelando as pessoas, ter carinho pelas pessoas, respeitar a história das pessoas, né? A gente não pode sair entrando e fazendo o que quer. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa consciência. Os tropeços, que Jesus continua exatamente trazendo isso, tropeço, se fizer cair, né, um dos meus pequeninos. O que é tropeçar? Quando você tropica, quando você tem um empecilho, você não consegue passar, ou você tromba com alguma coisa, e isso te machuca, te faz cair. E muitas pessoas saem da igreja por causa disso, né? Muitas pessoas, por causa da maldade do outro, esses tropeços, né, são pessoas que trazem, né, o pecado em si, da inveja, e vem machucar, vem atrapalhar. E Jesus traz sobre essas diferenças dentro da igreja. Existem pessoas que vêm exatamente para atrapalhar a vida do outro, infelizmente. Então, que nós possamos ser bênçãos, que nós possamos ser igual crianças como vocês e ter essa humildade, essa inocência, né? Essa pureza,
porque é o que a gente busca na santidade, né? Quando a gente busca na santidade é o quê? Ser inocente, a pureza, as vestes brancas, né? Então a gente procura isso. E quando Jesus fala da ovelha desgarrada, que ele também traz, né? Desprezar os pequenos também acontece. Infelizmente isso acontece no nosso meio. Por isso que a gente não pode fazer diferença de jeito nenhum de ninguém. Se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é chata, se a pessoa é legal, se a pessoa ela é branca, se ela é negra, se ela... Não importa. É um pequenino do Senhor, né? Não importa o que a pessoa veio do mundo, era um bandido. Ela aceitou Jesus, estava com uma vida transformada. A gente não pode desprezar. Porque essa diferença, esse amor, esse acolhimento é que vai transformar a pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado. É o que Jesus fala pra gente, tomar cuidado e não desprezar os pequenos dele, né? Porque os anjos, o que Jesus falou exatamente isso, né? Que os anjos levam para Deus tudo o que acontece conosco. É isso que ele está falando. Eles estão face a face com Deus. Então tudo que está acontecendo, todos os tropeços, as pessoas que estão ali para atrapalhar, todas as pessoas que fazem a gente ser desprezado dentro da igreja, tudo isso é reportado para Deus. Por isso que a gente não pode ficar... Ai, Deus está vendo tudo, gente. Deus está vendo. Mas eu tenho, por princípio, pedir para Deus trazer arrependimento à vida dessas pessoas. Dar entendimento que elas estão fazendo errado. Principalmente quando está dentro da igreja. Porque dentro da igreja pode acontecer muito dessas coisas. Então, a pessoa já tem o conhecimento da palavra. Já dá ali... né? Só talvez perdeu o temor, perdeu a presença do Espírito Santo, mas para reencontrar essa presença é muito fácil, é só você abrir o coração, você se arrepender dos pecados, né? Então, você se arrependendo dos pecados, a gente tem todo acesso a Deus. Então, por isso que eu oro, sempre pedindo para que as pessoas tenham arrependimento. E assim vocês têm que fazer, crianças. Não ficar desprezando as outras crianças, de onde elas vêm, como elas são, quem são os pais. Vamos acolher, vamos dar carinho. Porque esses pequeninos, essas pessoas que são desprezadas, que são, né, humilhadas, elas precisam ter esse encontro com o Senhor. Então a gente tem que abraçar, a gente tem que amar, a gente não tem que ser uma pedra de tropeço. A gente não tem que desprezar. A gente não tem que querer ser maior. Ah, eu cheguei primeiro na igreja. Não, gente. A igreja não é nossa. É a casa do nosso Pai. Então a gente tem que cuidar, amar tudo que tem ali dentro, mas não é nossa. É de Deus. Então a gente tem que cuidar dos nossos irmãos que chegam, abraçar. Amém? Então, que você possa amar e abraçar quem está próximo de você e não fazer tropeçar um pequenino do Senhor. Amém? Deus abençoe. Beijo.